nas mãos do Cordeiro, aos pés do Cordeiro, dando glória e bendizendo o nome dele, porque só ele é merecedor de honra e de glória. Queridos, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre um tema que vem me incomodando há algum tempo. Creio que esse incômodo vem do Espírito Santo de Deus e que essa breve palavra vai falar com os irmãos como ela falou comigo. Na verdade, queridos, é o capítulo 13, verso 44 ao 46. Nós vamos ler 3 versos. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler do verso 44 ao verso 46. Queridos, eu, como disse, pretendo ser breve, mas deixo aí os irmãos à vontade. Caso eu extrapole um pouco o tempo, ou passe um pouco o limite, os irmãos me dão um alerta, puxem minha orelha, fiquem à vontade, tá bom? Mas creio que no máximo em 15 minutos nós entregamos aquilo que o Senhor tem nos dado nessa noite. Mateus capítulo 13, verso 44 ao verso 46. Assim nos diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante, é igual a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem, a um negociador, a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amados, em alguns momentos eu vou estar olhando aqui para o lado, porque na tela aqui eu estou no Skype com vocês, e na outra está o esboço da mensagem, e aí eu estou aqui pegando essa colinha para poder falar de forma mais aplicada aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Irmãos, essa brevíssima mensagem surge de uma... Acho que a câmera tá aberta, viu, Glauber? Tá aberta, viu? Eu estou com a câmera aberta, pelo menos eu estou aparecendo aqui no quadradinho. Creio que... Você me vê agora, Glauber? Acho que eu estou com a câmera aberta. Só me confirma, meu irmão. Pronto. Essa palavra o Espírito Santo tem colocado no meu coração, porque nós vivemos dias, isso não é de hoje, isso não é a pandemia, e talvez a pandemia até botou um freio nisso, nós vivemos dias de um ativismo desenfreado na vida da gente. Nós vivemos dias nos quais a nossa agenda vai ficando cada vez mais apertada, mais superlotada. É trabalho, é faculdade, é ministério, é curso, é aperfeiçoamento, é projeto, é sonho, é objetivo. E eu tenho absoluta certeza que se eu perguntasse aqui para vocês, que para todos nós aqui, se nós gostaríamos que o nosso dia tivesse 30 horas, todo mundo ia dizer que sim, porque essas 6 horas a mais seriam muito bem-vindas para a gente poder dar conta de tudo. É extremamente importante, é extremamente impactante isso, porque dificilmente, Glauber, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê alguém que diz que está com tempo livre, tempo de sobra. Todos nós, todos, isso é 100%, talvez uma ou outra exceção, temos agendas lotadas e nos queixamos majoritariamente de falta de tempo. A gente às vezes se queixa de falta de tempo porque é como se a nossa vida tivesse toda ocupada às 24 horas do dia. E, queridos, nós não estamos falando aqui de coisas ruins que ocupam o nosso tempo. A irmã testemunhou aqui, por exemplo, da alegria do filho dela ter chegado em casa cedo, de não ter ficado até tarde, talvez bebendo, talvez fazendo outras coisas. E como isso trouxe alegria, como isso trouxe prazer para o coração da nossa irmã, porque ele foi mais cedo, regressou mais cedo para casa. E eu não estou falando necessariamente de gastar tempo com coisas ruins. Eu estou falando aqui de coisas boas. Quem não quer crescer no seu trabalho? Quem não quer aprender uma coisa nova? Quem não quer se desenvolver numa faculdade, num curso? Quem não quer, Glauber, se empenhar no ministério, né? Nós que trabalhamos com o Ministério do Louvor, o Gerson, o Glauber, nós nos empenhamos, né? Gastamos tempo ensaiando, pegando as músicas, organizando som, para fazer um louvor abençoado. Então são coisas boas, não são coisas ruins.
Eu não estou falando aqui de gastar tempo com coisas ruins. Eu estou falando de algo um pouco mais complexo. Eu estou falando no sentido de que talvez, mesmo esse monte de coisa que a gente tem feito, não tem feito com que a gente coloque o reino de Deus numa posição central na nossa vida. O título dessa mensagem é a centralidade, a primazia do reino de Deus nas nossas vidas. Queridos, o Espírito Santo mostra, através dessa palavra, que muitas vezes o nosso ativismo, inclusive o nosso ativismo eclesiástico na igreja, tem feito com que a gente deixe o reino de Deus em segundo plano. E aí você me pergunta, como, Diogo? Como que eu posso estar louvando, cantando, pregando, fazendo missões e ainda assim estou deixando o reino de Deus em segundo plano? Porque, queridos, o primeiro passo para nós vivermos o reino de Deus aqui na terra não é tocar, não é cantar, não é pregar. É desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Não adianta nada, queridos, nós fazermos a obra, gastarmos tempo com a obra e não nos envolvermos com o Senhor da obra. Isso é algo, queridos, que me impacta e me causa um temor grande, porque eu tenho absoluta certeza que quase todos nós aqui, exceto aqueles que estão por algum motivo, seja de ser grupo de risco ou qualquer outro motivo, se resguardando, todos nós aqui temos ido semanalmente para o culto, talvez 2 ou 3 vezes. Mas olha, pode parecer chocante, mas ir 2 ou 3 vezes para a igreja, participar do louvor, pregar, não significa necessariamente que estamos vivendo o reino de Deus. Porque o primeiro passo para viver o reino de Deus é desenvolver uma vida de intimidade com Ele. E, amados, eu tenho observado isso e durante todo esse período, essa caminhada, essa jornada louca que foi o ano de 2020, nós tivemos um stop no nosso ativismo de rua. Todos nós passamos aí pelo menos 3, 4 meses trancafiados dentro de casa. E se aí a gente antes tinha desculpa de que não orava, não desenvolvia um relacionamento com Deus, por a gente não ter tempo, a pandemia vem e corta essa desculpa. A pandemia vem e corta esse nosso papo furado de que a gente não se envolvia com Deus porque a gente não tinha tempo. A grande verdade, irmãos, que tempo não é uma questão de relógio. Tempo não é uma questão de relógio. Tempo é questão de prioridade. Quando nós determinamos o nosso relacionamento com Deus como prioridade, a gente pode estar vivendo o dia mais louco, a jornada mais insana, os dias mais malucos de todos, mas ainda assim nós temos tempo para nos encontrarmos com o Senhor das nossas vidas. Ainda assim, nós temos condição de diariamente ter um encontro com Ele. Queridos, o Espírito Santo nos alerta que por vezes nós, e eu me incluo aqui, eu me incluo nisso, eu não estou pregando para outras pessoas, eu estou pregando primeiro para mim e compartilhando com os irmãos, que nós temos deixado o reino de Deus em segundo plano. Temos tantas tarefas, tantos compromissos, que a nossa fé termina se esfriando e a gente nem se dá conta disso. Olha só a pergunta que eu vou fazer nesse momento para a gente, eu me incluo nessa pergunta, e eu peço que você responda com toda sinceridade, não para mim, mas responda na sua mente, no seu coração para Deus. A fase espiritual que você vive hoje é a melhor fase da sua vida? O momento espiritual com Deus que você vive hoje é o melhor momento que você já viveu? As suas orações de hoje são as mais fervorosas da sua vida? Os seus devocionais hoje são chatos? São a mera formalidade, ou às vezes nem acontecem? Ou são recheados do fogo e da glória de Deus, a ponto de você ler a palavra e aplicá-la no seu dia a dia, a ponto de nós lermos a palavra e percebemos que não se trata, irmãos, de um livro meramente intelectual. Não, há muita ciência aqui, há muita intelectualidade aqui, mas principalmente há poder de Deus nessas palavras, de nós vivenciarmos, lermos e aplicarmos no nosso dia a dia. Queridos, nós precisamos responder isso com sinceridade, porque se nós respondermos isso com sinceridade, nós vamos experimentar uma mudança na nossa mente, uma metanoia, uma transformação de entendimento, para que a gente compreenda que é necessário estabelecer a centralidade, a primazia do reino de Deus nas nossas vidas. Queridos, e quando nós escolhemos viver essa vida fria, viver essa vida em que o reino de Deus não tem prioridade na vida da gente, nós terminamos vivendo um cristianismo meramente formal. Eu gosto de usar o exemplo
Todo mundo que vai para a empresa bate cartão de ponto. Aliás, cartão de ponto não, né? Eu tenho só 30 anos, então não vivi cartão de ponto. Hoje é o dedinho, né, pessoal? Hoje é a digital, né? O relógio de ponto digital. Marca o ponto. Então você chega às 8, sai às 12, volta às 14 e volta às 18. E no final da semana, você observa que você trabalhou ali 40 horas semanais de trabalho. E por vezes, irmãos, nosso cristianismo tem sido meramente um cartão de ponto na igreja. Vou na igreja na terça, vou na igreja no domingo, vou na igreja no sábado no culto de jovens e acho que é suficiente. E acho que é o bastante, e ali eu estou satisfazendo apenas uma inquietação do meu coração e não estou vivenciando, experimentando o poder e a glória de Deus na minha vida. Queridos, e o Espírito Santo nos pergunta nessa noite se nós nos lembramos da época em que nós tínhamos sonhos e planos que eram inteiramente subordinados a Ele. Que nossos sonhos e planos eram, antes de apresentados a homens e a mulheres, a marido, a esposa, a filhos, a pastor, eram primeiramente apresentados ao Eterno. E o Espírito Santo nos pergunta também daquele momento em que nós tínhamos sonhos ministeriais. Eu não estou falando de sonhos financeiros, eu não estou falando de sonhos profissionais, eu estou falando de sonhos ministeriais. E, Glauber, eu quero louvar a Deus aqui pela sua vida, quando você fala em 5 anos da vigília, em 1 ano da vigília virtual, e já sonha em um encontro físico, já sonha em uma comemoração no ano que vem, você está sonhando sonhos espirituais, meu irmão. Que Deus mantenha você firme, que Deus mantenha esses sonhos, esses projetos na sua vida, e que o meu coração e o coração de cada um que nos acompanha aqui também arda por sonhos espirituais, por bênçãos espirituais, por sonhos ministeriais. Nós precisamos, queridos, a cada dia de buscar estabelecer sonhos e projetos espirituais e ministeriais na nossa vida. Eu gosto muito de lembrar com carinho o Glauber, Gersinho, da adolescência, da juventude, ali na fase dos 18, dos 20 e poucos anos, em que, por vezes, Glauber, a gente se encontrava nas noites de louvor de Petrolina, né? Às vezes a gente tinha oportunidade de encontrar o Ministério do Louvor Arca da Aliança, tinha a oportunidade de ver o irmão Gerson louvar junto com o Ministério Império Cristão. A gente se encontrava nos louvorzões, nas noites de louvor da vida. E como aquilo era gostoso, como aquilo era bom, né, Gerson? Era um tempo muito bom. E hoje, obviamente, são novos tempos, né? São tempos diferentes, todos casados, todos com filho. Mas por que isso não pode arder no nosso coração de novo, né? Por que isso não pode fazer o nosso coração bater mais forte? A gente vai ter um encontro de jovens batistas nacionais na nossa igreja, lá no dia 19, e eu louvo a Deus que o meu coração está queimando, ansioso por esse dia, ansioso no melhor sentido da palavra, que nós vamos nos encontrar com os jovens da Igreja Batista Missionária Nacional, com os jovens da Igreja Batista Missionária Nova Semente, com os jovens da Igreja Batista Missionária em Tapera, no N8. Então vai ser um momento de bênção e de alegria. Mas há quanto tempo, o Espírito Santo fala comigo, há quanto tempo, Diogo, o seu coração não queimava por coisas desse sentido? Há quanto tempo, Diogo, o seu coração não queimava por coisas assim? E esse, queridos, é o sentido principal da mensagem que eu quero trazer aqui nessa noite, que o nosso coração queime pelas coisas espirituais. E, queridos, se nós optarmos por essa vida de secularização, essa vida de frieza, a consequência vai ser uma só, mas muito grave. Os nossos cultos serão meras reuniões. Amados, quando a igreja está avivada, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, só de entrar na igreja, a gente já sente aquela presença que inunda as nossas vidas e os nossos corações. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos levantar em oração e clamor. Existe um preço a ser pago por isso. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, são criticadas pelo seu fervor. Toda igreja tem aquela irmãzinha de oração, que até quando o pastor saúda os irmãos com a paz do Senhor, ela já dá um glória cheio do Espírito Santo. Mas pouca gente sabe que aquela irmãzinha de oração, ela paga um preço tão grande de busca, ela paga um preço tão grande de oração, de jejum, de leitura da palavra, e quando ela entra na igreja é como se um fogo do Espírito Santo já estivesse junto com ela, e ela sente aquela glória maravilhosa. Mas eu quero, irmãos, trazer para as nossas vidas que nós precisamos buscar isso também. Quantas e quantas vezes nós temos, e eu quero que mais uma vez a gente faça um exercício de sinceridade, não comigo, irmãos,
Não comigo, mas com o Espírito Santo. Quantas vezes nós nos queixamos que os cultos são frios, nós nos queixamos que o louvor é frio, nós nos queixamos que a palavra é fria, quando na verdade frios somos nós. Quando na verdade a frieza está no nosso coração. Nessa noite em que nós agradecemos por tantas bênçãos, eu fico até um pouco constrangido de trazer uma palavra de exortação, mas é porque foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Deus. E até por essa palavra de exortação, eu quero glorificar o nome de Deus, porque eu compreendo, conforme o livro de Provérbios, que o Senhor repreende e corrige a todos aqueles que amam. Estamos diante aqui de homens e mulheres de oração, estamos diante aqui de homens e mulheres que buscam, mas é nosso dever, irmãos, contagiar. E essa palavra contágio em tempo de convite não é muito boa, né? Então é nosso dever animar, trazer fervor também para o coração dos nossos irmãos. Queridos, precisamos avivar novamente os nossos corações, reforçar a centralidade de Deus nas nossas vidas. Repare, amados, no verso 44 de Mateus capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Queridos, vamos observar alguns detalhes nessa palavra. Primeira delas, esse homem está em um determinado campo e esse campo não é de posse dele. Ele não pertence a ele esse campo. Mas ele encontra nesse campo um tesouro, algo tão maravilhoso, algo tão grandioso, que faz com que ele venda tudo aquilo que ele tem e compre aquele campo para poder adquirir esse tesouro. Amados, a aplicação desse verso é que esse tesouro é Jesus Cristo. Esse tesouro maravilhoso é Jesus Cristo. E esse campo é o seu reino. E a gente compreende que para viver o reino de Deus é preciso abrir mão de algumas coisas. Esse homem abre mão de tudo aquilo que ele tem. Esse homem vende tudo que tem e de uma forma assertiva, Jesus nos ensina, vai ter coisa, Diogo, que você vai ter que abrir mão para viver o meu reino. Ei, Glauber, vai ter coisa que você vai ter que abrir mão. Irmão Gerson, vai ter coisa que você vai ter que abrir mão. Irmã Ivoneide, irmã Jusceline, irmã Célia, irmão Jorge, irmã Betânia, vai ter coisa que a gente vai ter que abrir mão. Não tem jeito. Em algum momento nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para viver esse reino. Mas repare, irmãos, que esse homem, ele transbordante de alegria, vende tudo que tem. O que eu acho mais interessante, Gerson, é que esse homem não fica triste, cara. Ele não está aqui deprimido por ter que vender tudo que tem, não. Ele está transbordando de alegria. Ele, olha, eu achei o sentido da vida, a minha busca acabou. Eu vou vender tudo que eu tenho, vou comprar esse campo, vou ficar com esse tesouro. Queridos, Deus nos propõe nessa noite que nós busquemos centralizar Ele em nossas vidas. Ele requer de nós o lugar principal na nossa caminhada. O primeiro encontro do dia, o primeiro pensamento. E, amados, existe um louvor. Eu não sei quantos conhecem aqui o cantor espanhol Adrian Romero. É o cantor daquela música Meu Universo, que o PG gravou, que o PG regravou. O Adrian Romero tem um louvor, eu peço até licença aqui para os irmãos, eu vou aproveitar que eu estou aqui no computador, eu vou pegar aqui a tradução da letra, para os irmãos verem que louvor é abençoado. Espera-me, Adrian Romero. Fica até depois essa sugestão, irmãos, para os irmãos ouvirem esse louvor. Deixa eu achar aqui a tradução. Ele cantando para Deus, irmãos, ele está se dirigindo para Jesus. Ele diz, espera-me pela manhã, antes do nascer do sol, antes que comece o dia, eu quero dar-te a minha canção. Espera-me quando as aves ainda não começaram a cantar. Quando tudo está em silêncio, eu contigo quero falar. Espera-me, luz do meu coração, espera-me. Estrela da manhã, eu quero te ver. Espera-me, dono do meu amor, espera-me. Serás o meu primeiro encontro. Aí estarei, queridos, eu falo, eu me arrepio nesse momento. Eu falo e meus olhos se enchem de lágrimas, porque há muito tempo, talvez a gente não sinta isso que esse louvor diz aqui, esse desejo de acordar de manhã e ter esse encontro individual com Deus, antes da esposa acordar, antes da filha acordar, antes dos pais acordarem, você ter esse encontro, essa intimidade com o Senhor, colocar um louvor no seu celular baixinho, fechar a porta do quarto e sentir aquele quarto se tornar a habitação do Altíssimo.
Queridos, nós precisamos disso na vida da gente. Eu preciso disso na minha vida, você precisa disso na sua vida. Queridos, Jesus não quer que a gente largue os nossos compromissos para trás e vá viver uma vida de ermitão, sem fazer nada, sem trabalhar, sem cuidar da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos, não. Ele quer que a gente coloque ele no meio dessa loucura que é a nossa vida. Ele quer que a gente coloque ele no lugar de destaque, no lugar central, como a primazia das nossas vidas. Ele não quer que a gente largue o nosso emprego, mas ele quer que a gente descubra que o nosso emprego foi ele que nos deu e que é fonte de sustento para a gente, mas também é a habitação dele e que nós possamos pregar o evangelho no nosso emprego. Ele não quer que a gente largue a nossa família de jeito nenhum. Deus, ele é a favor da família, ele quer que a família esteja unida, mas ele quer que a gente seja coluna espiritual na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, as mulheres na vida dos seus esposos. Ele não quer que a gente venda tudo que a gente tem, não, mas que a gente use os nossos bens para a glória do reino de Deus, use o carro que Deus nos deu para a glória do reino de Deus, a casa que Deus nos deu para a glória do reino de Deus, os recursos financeiros que Ele tem nos dado para a glória do nome de Deus. Queridos, eu encerro essa breve reflexão com duas afirmações. A primeira, irmãos, é que não adianta correr desesperadamente se estamos indo para a direção errada. Muitos correm para um lado e para o outro, sem ao menos saber para que direção estão indo. A Bíblia é muito clara, ela diz, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A direção é Jesus. Se formos correr, irmãos, temos que correr para a direção certa. E às vezes, escute isso, às vezes é melhor a gente parar e ficar parado do que correr numa direção errada. A segunda afirmação é que, mesmo aqueles que correm desesperadamente para uma direção errada, ainda possuem tempo de parar e mudar de direção. E nessa noite, o chamado de Deus para mim, e se o Espírito Santo toca no seu coração, também é para você, é que ainda dá tempo de mudar de direção. Ainda é tempo de mudarmos a direção. E ainda é tempo de revertermos esse quadro de frieza. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Orar. Especialmente por nossas vidas, por nós 13 que estamos aqui nessa chamada. Essa palavra, meus queridos, não é para ninguém que não estava aqui. Essa palavra é para nós 13, a começar por mim, primeiro para o Diogo e depois